Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter esse tempo de comunhão contigo e com os nossos irmãos, tão gostoso. E agora, Pai, que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações, que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam abertos, e que o Senhor possa ministrar sobre nós, e que possamos sair daqui, Pai, reanimados pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos, Te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Amanhã é comemorado o Dia dos Pais, não é verdade? E como de costume, a gente pensa assim, será que a gente vê que a Bíblia fala sobre muitos e muitos assuntos? Nós vemos grandes homens, grandes mulheres, famílias, líderes, vemos muitas pessoas, e também vemos muitas pessoas que fizeram bastante coisa errada também na Bíblia, e a gente vê assim, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos pessoas em que fala assim, vale a pena a gente viver dessa forma. E já tem outros que a gente fala assim, não vale a pena a gente viver dessa forma porque olha só as consequências. E assim a gente vai olhando e vendo na palavra do Senhor como que nós podemos viver de uma forma que agrada o nosso Pai. E a gente pode pensar assim, será que tem algum pai na Bíblia que a gente pode olhar para ele e falar assim, quando eu crescer, eu quero ser igual esse daqui? Será que tem? Porque a gente vê assim, reis, né? Nós vemos apóstolos, e a gente fica assim, será que tem algum pai que a gente pode falar assim, esse daqui foi diferente. Vamos seguir os passos que ele seguiu. Será? Então, a gente pensa assim, na Bíblia, a gente vê que Jesus, quando os discípulos falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus fala assim, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então ele já fala assim, olha, o relacionamento que você vai ter com Deus, agora vai ser um relacionamento de pai. Porque o relacionamento que eles tinham no Antigo Testamento não era de pai, era de Deus, todo Criador, todo poderoso lá em cima. E o relacionamento entre eles era um pouco distante, porque tinha que ir ao sacerdote e Jesus traz Deus mais para perto deles. Mas Deus é perfeito, né? E a gente comparar Deus como pai seria difícil para a gente poder conseguir atingir esse nível. Mas nós vamos então falar de um outro pai, um pai humano como nós, que teve os seus erros também, como nós temos, mas que nós podemos aprender bastante com ele. Então eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 12, do 1 até o 3. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós vamos estar falando sobre a vida de Abrão. A vida de Abrão é falado em vários e vários capítulos do livro de Gênesis. Então o que vai acontecer? Os irmãos mantêm a Bíblia dos irmãos aberta, porque nós vamos estar folheando várias passagens para a gente ver a história desse homem, como que esse homem se relacionava com Deus e como ele se relacionava com a sua família. Nós vamos então estar acompanhando alguns capítulos e alguns versos para a gente ver como que este homem foi um homem diferente. Então, começando em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é um texto muito conhecido, não é verdade? Muito se prega sobre ele, e a gente prega, a gente fala assim, Abrão é um homem diferenciado. E nós vamos ver algumas qualidades, alguns pontos e alguns passos que este homem tomou e que ele era, que a gente pode trazer para a nossa vida
para que a gente possa ter uma vida diferente diante do Senhor também. Ele foi um pai de muitas nações, por isso que nós vamos falar sobre ele. Mas mesmo que você não seja pai, mesmo que você seja mulher, você pode aprender bastante com a vida de Abraão, para que você também possa aplicar isso para a sua vida. E o primeiro ponto que a gente vê nesses versículos aqui, ele é sutil, ele às vezes passa despercebido, mas o primeiro ponto que vale a pena a gente parar para pensar aqui, está no versículo 1, que ele diz assim: o Senhor disse a Abraão. E por que isso é importante? Porque quando Deus falou com Abraão, Abraão entendeu que era Deus que estava falando com ele. E às vezes a gente pode pensar assim, hoje, no nosso dia a dia, quantos de nós, quando é Deus que está falando, a gente entende que é Deus que está falando? Que não é a voz da nossa vontade que está falando, ou a voz do inimigo que está falando. Como será que a gente consegue identificar se a voz vem de Deus ou se a voz não vem de Deus? Pode ser a voz da nossa consciência. A gente gosta de fazer alguma coisa e aí a gente tende para aquilo. Eu lembro que tinha um primo meu que ele queria comprar um carro quando ele fizesse 18 anos. E aí ele falava para mim assim, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, mas toda vez quando eu saio na rua, eu só vejo esse carro, deve ser profético. Aí eu falei assim, não é profético, é que a sua cabeça está focada nesse carro, então toda vez você vê esse carro. Só que antes, você via esse carro, você não estava nem aí, mas existem muitos outros carros, mas ele só estava vendo esse carro. Por quê? Porque a nossa consciência tem coisas que nós queremos. E aí a gente fica sensível a isso, a gente fala assim, é Deus que está falando, mas às vezes não é. Às vezes é a voz da nossa consciência, ou às vezes é o inimigo que está falando conosco. Mas aqui, a Bíblia diz assim, Deus disse a Abraão, e nós sabemos que o homem, ele é o cabeça do lar. Deus, ele é o sacerdote da família. Deus fala com ele e ele fala com a família. Olha que interessante. Quando a Bíblia vai falar sobre o nascimento de Jesus, um anjo aparece para Maria e ele fala assim, bem-aventurada é você, Maria, entre as mulheres, porque de ti vai vir o Salvador, e aquela coisa toda. Vocês sabem que o anjo começa a conversar com Maria por um bom tempo. E a Bíblia diz que o anjo fala com Maria, só que Maria era solteira nessa época. Aí sabe o que acontece? Ela se casa com José. Quando ela se casa com José, aí o imperador está querendo matar todas as criancinhas, e aí o que acontece? Deus fala com José, e ele fala assim, José, vai para o Egito, porque eles estão querendo matar todas as criancinhas, e lá você fica por um tempo. E aí eles vão para lá. Passa-se um tempo, Deus fala para José, José, agora vocês podem voltar para casa. E aí eles pegam e voltam para casa. Deus não fala mais com Maria, Deus fala com José. Interessante isso, né? Então, por quê? Porque o homem, ele é o cabeça do lar. E aí, Deus fala com Abrão a respeito da família dele. Deus falou com José quando José já tinha sua família. E o que acontece muito hoje é que os homens, eles transferem essa função para a mulher. Fala assim, minha mulher tem mais tempo, ela que então vai ler a Bíblia, ela que vai buscar do Senhor alguma coisa. Eu estou muito cansado, eu já tenho que fazer muita coisa. Mulher, ora aí para Deus para ver o que Deus responde para você. Não, queridos, essa função é sua. Que você possa desenvolver cada vez mais o seu relacionamento com Deus, para que Deus possa falar a você e você ser o sacerdote da sua casa. Mas vamos continuar. Essa é a primeira coisa que a gente vê. É sutil, mas faz uma diferença muito grande. A segunda coisa que a gente vê em Abrão é que ele diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Agora imagina só, vamos imaginar Abrão chegando para a mulher, e Deus falando com ele, tá certo, Senhor, tá certo. E aí sabe o que acontece? Ele chega para a esposa dele e chega para todos os servos. Abrão, ele era um homem muito rico, tinha muitas posses, tinha muitos servos. E ele chega para a esposa e fala assim, então,
a gente está aqui, está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, a gente tem os nossos tios, nossos avós, nossos sobrinhos, e a gente aqui está muito bacana, né? Nós temos muitas posses, não é verdade? Ela, sim, nossa, realmente é muito bom morar aqui. Ele fala, pois é, mas a gente vai precisar sair. Aí ela vai falar assim, e para onde que a gente vai? Aí ele fala assim, não sei. Aí ela fala assim, e para que caminho que a gente vai? Aí ele, eu também não sei. Aí ela fala assim, e quanto tempo vai durar essa viagem? Aí ele, é uma boa pergunta, né? Eu também não sei. Na Bíblia não está falando isso, tá, queridos? A gente está pensando aqui como que foi essa conversa, né? E eu acho que ela deve ter olhado para ele e falado assim, você está de brincadeira, né? Que a gente vai ser, porque está tudo certo aqui, nós estamos muito bem. Por que que a gente vai sair daqui? Não é? Aí ele fala assim, então, pois é, Aí ela fala assim, e quanto de comida que eu tenho que preparar então para essa viagem? Porque não é igual hoje que a gente vai andando no carro, de repente tem aqueles postos de gasolina com as conveniências, que aí você para ali para comer, não tinha isso. Eles saíam andando no meio do nada e não tinha nada no meio do caminho, eles tinham que preparar a comida com antecedência para que a comida desse durante o caminho. E aí ela fala assim, e quanto de comida que eu vou preparar então? Aí ele, então, eu também não sei. Você vê, Abrão não sabia de nada. Ele só sabia de uma coisa. Deus tinha falado com ele e ele estava decidido que ele iria seguir o que Deus falasse. Era só isso que ele sabia, mais nada. Aí a gente pensa assim, Abrão estava numa zona de conforto. Ele estava bem. Não precisava de mais nada. Sabe quando a gente fala assim, agora Senhor, agora deixa eu descansar. Sabe quando a gente fala assim, o Senhor fala assim, vou dar uma cutucadinha aí para você poder andar de novo. Por quê? Porque quando Abrão está nessa zona de conforto, está tudo bem, aí Deus fala assim, não, agora você vai sair daí, você vai para um outro lugar. E sabe, queridos, e agora é mais nós homens, nós buscamos a estabilidade e a gente fica feliz quando tudo está bem. Então vamos supor, emprego está bem? Tá. Os bens está bem? Tá. Conta bancária está bom? Tá. Tô bem com a minha família, os filhos estão com saúde? Tá. Então eu estou tranquilo. E aí é assim que nós homens normalmente ficamos. Fala assim, a minha parte está feita, está tudo sob controle. E aí a gente fica tranquilo, a gente fica em paz. E no trabalho, você fala assim, bom, como é que está o meu currículo no trabalho? Como é que está o meu network com as outras pessoas? Como é que está isso? Está tudo bem? Tá, então beleza. Então está tudo bem, Senhor, muito obrigado. Está tudo em ordem por aqui. Então, e aí quando a gente está desse jeito, Abraão estava exatamente desse jeito, estava tudo certinho. E aí o Senhor fala assim, então, mas agora vamos andar, né, Abraão? Vamos andar, vamos para um outro, vamos depender de mim de novo. E aí o que acontece? Deus tira essa zona de conforto de Abraão, para que Abrão pudesse ter uma dependência de Deus como ele nunca tinha tido antes. E aí a gente pensa assim, será que é fácil a gente fazer isso? Abrão tinha tudo tranquilo, ele podia falar assim, não, Senhor, chama outro, aqui está muito bom, aqui está tudo bem, chama outro para isso. Mas não, a gente vê que ele toma atitudes muito diferentes. Vamos ver o que acontece com Abrão até aqui. Deus fala com ele e ele ouve. Porque às vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos, mas não, Abraão ouve. Deus dá uma direção para ele e ele segue essa direção, mesmo sem saber para onde que ele ia, quanto tempo ia durar, como é que seria esse negócio, mesmo assim. Mas vamos continuar essa história de Abraão. Nós estávamos no 12, vamos dar uma folhadinha um pouquinho mais para frente, no 13, nós vamos ler alguns versos para a gente ver o que está acontecendo então nessa jornada. Uma vez que ele escolhe seguir os passos que Deus havia preparado para ele, como que vai se desenrolar essa história? Então, Gênesis capítulo 13, começando a partir do verso 14, um pouquinho mais para frente. Diz assim, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe para onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes.
levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aí a gente pensa assim, agora aconteceu mais uma coisa. Deus começa a contar um plano que ele tinha para ele. E ele começa a entender o plano. Mas olha só, Deus só começou a contar o plano para ele depois que ele começou a fazer o que Deus tinha falado para fazer. Então olha só, Deus tem um plano, mas nós precisamos fazer a nossa parte primeiro para que Deus possa começar a cumprir o plano dele em nós. Não foi lá na primeira vez que Deus falou assim, olha Abrão, você vai sair e você vai para tal lugar. E nesse lugar vai funcionar assim, assim, assim. E você vai ficar... Não, foi assim, Abrão, sai e vai andando aí que eu vou te mostrar. Se Abraão falasse assim, não, eu só vou sair quando o Senhor contar o plano inteiro. Aí Deus ia falar assim, então eu também não conto o plano inteiro. E aí ia ficar nessa situação. Mas Deus vê se realmente Abrão tinha fé de querer seguir a Deus mesmo sem saber no que ia dar essa história. Lembrando que, nessa época, não existia Bíblia. Nessa época não existia nada disso. Não tinha Bíblia nenhuma aqui. Então a gente pode pensar assim, como é que Abrão sabia quem era Deus? Olha só. Então não é igual hoje que você fala assim, não, mas tem tanta história escrita na Bíblia, então da mesma forma como Deus falou com todos esses homens, Deus está falando comigo agora. Então nós temos toda essa bagagem. Abrão não tinha bagagem nenhuma dessa Bíblia que nós temos hoje. Ele tinha outra bagagem dos seus antepassados a respeito do relacionamento que ele poderia ter com Deus. E além disso, Abrão vivia numa terra de idólatras. Era ali que ele vivia. A gente pode pensar assim, então, para ele poder seguir o Deus verdadeiro, diante de todo aquele pessoal, ele tinha que ter certeza e fé, muita fé mesmo em Deus, para ele poder tomar essa decisão. Lembrando que essa decisão estava afetando a ele e a família dele e a todos os servos e todos os bens que ele tinha. Então, a decisão que ele estava tomando era uma decisão muito séria. Mas Deus espera ele fazer alguma coisa para que Deus fale assim, então agora eu vou começar a contar para você, Abraão, como é que é esse plano. Mas Deus começa a contar a história, ele não conta a história inteira. E ele então entende o que Deus está querendo fazer com ele. Mas vamos continuar, vamos dar uma folhadinha um pouquinho mais para frente. Agora nós vamos lá para o 15. Gênesis, capítulo 15, nós vamos começar a ver a partir do verso 1. E aí lá diz assim, depois desses acontecimentos, eu estou assim, você está vendo que a gente está indo de capítulo por capítulo, porque a ideia, a gente está montando uma sequência aqui, mas a história de Abrão ela é longa, nós estamos montando uma sequência, mas vale a pena depois os irmãos em casa lerem a história dele, que foi fantástica. Mas olha lá, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continua, tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Agora olha só, vamos parar por aqui um pouquinho. Abrão, ele não tinha filhos. Abraão não tinha filhos e ele vivia, e o nome de Abraão significa pai exaltado. O nome de Abraão significa pai exaltado, porque hoje a gente, aqui no Ocidente, a gente tem o costume de dar nome para as pessoas porque a gente acha o nome bonito. Tem aquele ator, então eu vou dar o nome do meu filho daquele ator. Tem aquele jogador de futebol, eu vou dar o nome para o meu filho daquele jogador de futebol. Tem aquele deputado, tem aquele ministro, tem aquela pessoa que é muito importante, aquele apresentador de televisão, aí eu vou e dou o nome para o meu filho dessas pessoas. É assim que o Ocidente faz, mas o Oriente não. O Oriente dá nome para os filhos porque eles colocam um valor nesse nome. Ele fala assim, olha, o meu filho vai chamar isso porque eu quero que ele seja isso. Deram o nome para Abrão de pai exaltado, e Abrão já estava velho,
E ele, qualquer lugar que ele chegava, as pessoas falavam assim, imagina, ele vai no mercado, e aí o pessoal fala assim, e aí, como que você chama? Ele fala assim, meu nome é Pai Exaltado. Aí o pessoal fala assim, nossa, que nome bacana, hein? Esse nome é... E quantos filhos você tem? Aí ele, eu não tenho nenhum. Ah, tá. Imagina a resposta da pessoa, né? Ah, tá. Aí ele chega num outro lugar. Aí o pessoal fala assim, olha, tá vindo aí o Pai Exaltado e toda a sua família e os seus servos, ele é um homem muito poderoso. Ah, o Pai Exaltado tá chegando. Aí de repente ele chega, o pessoal fala assim, e cadê o filho dele? E cadê os outros filhos dele? Então, pois é, ele não tem filho. E aquela coisa, imagina como é que era isso. Isso se passou 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, e a gente vai ver quantos anos se passaram daqui a pouco. Ele tinha um nome, mas ele não tinha os filhos para que pudesse comprovar o nome que ele mesmo tinha. Tanto é que ele chega para o Senhor e fala assim, mas Senhor, como é que vai ser isso? Olha lá o verso 2. Como é que vai ser isso? Que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então quer dizer, ele fala assim, já que eu não tenho filho, quem vai herdar tudo esse negócio que eu tenho é o meu servo aqui, mas ele nem é da minha família direito. Já parou para pensar a situação? Pois é, mas aí olha o que o Senhor fala no verso 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. É interessante, né? Porque você vê, isso aqui foi de noite, né? Olha lá, ó. O verso 1, numa visão, ele está tendo tal. E aí o Senhor fala assim, agora vai para fora da tenda, Abraão. Aí ele vai, ele fala assim, e aí, você consegue contar as estrelas que tem no céu? Ele fala assim, não consigo. Ele falou, então assim vai ser a sua descendência. Só que Abraão não tinha filho nenhum. Ele olha para aquele monte de estrela e ele fala assim, como é que vai ser esse negócio, né? Sendo que eu não tenho nenhum filho e eu já estou ficando velho. Mas olha o verso 6. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Mesmo sem saber como isso iria acontecer, ele crê que o Senhor iria fazer isso. Tanto é que, olha só, ele crê sem ver. Ele não conseguia pensar em como que isso poderia acontecer, mas ele crê, porque ele sabe o Deus que ele tem. Isso faz uma diferença muito grande, queridos. A gente pensa assim, nós hoje, será que nós cremos no nosso Deus de verdade? De verdade mesmo. Porque crer em Deus, quando todas as coisas estão em ordem, quando todas as coisas estão bonitinhas, quando não estamos precisando de nada, aí qualquer um pode crer, né, queridos? Mas quando as coisas estão complicadas, ou quando a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, ou quando a gente já não sabe mais o que a gente vai fazer, crer em Deus, aí o negócio é diferente. Aqui, ele olha para aquelas estrelas todas, ele fica parando, olhando, ele fala assim, pois é, né? Como é que vai ser isso? Mas ele crê. Isso para nós hoje precisa ser realidade para a gente. Quando nós olhamos para as nossas realidades, para os nossos problemas, para as nossas pressões, quando a gente olha para as perseguições que nós sofremos no trabalho, na escola, com os nossos vizinhos, até mesmo dentro dos nossos próprios familiares, como que a gente reage a isso? Quando a gente vê as ameaças que às vezes pode acontecer, quantos continua crendo em Deus, mesmo sem saber o que vai acontecer? Então, Abraão creu. E é interessante que ele não creu somente naquele momento. Ele continuou crendo em Deus, mesmo sem saber o que iria acontecer. Deus ainda não tinha contado o plano inteiro ainda. E Deus está contando, está mostrando para ele como é que vai ser. E é interessante que ele não creu apenas um dia, um mês, um ano. Ele creu por muito tempo. Vamos continuar lendo a história de Abrão. Vamos agora para Gênesis 17. Um pouquinho mais para frente, nós vamos para 17. Em Gênesis 17, começando pelo verso 1, diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença
e seja perfeito. 99 anos. Mas a gente pode pensar assim, mas quantos anos ele tinha quando ele começou mesmo? Olha só, lá em Gênesis 12, partiu Abrão como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos. Aí você pode pensar assim, ele tinha 75 anos, e agora ele está com 99 anos. Abrão creu por todos esses anos no que Deus iria fazer. E sabe o que Deus fez nesse tempo todo? Nada. Deus não fez nada. E ele ficou crendo nessa promessa de que Deus iria fazer alguma coisa com ele. 25 anos passa isso tudo. Mas vamos continuar a história. Verso 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Agora imagina só a situação. Até então, o nome de Abrão no hebraico é pai exaltado. E aí Deus fala assim, você não vai ser mais pai exaltado. Agora você vai ser pai de muitas nações. E Abraão pode ter pensado assim, bom, pai exaltado eu já não estava sendo, né? Porque nem filho eu tenho. Agora eu não vou mais ser pai de um ou dois, agora eu vou ser pai de uma nação inteira. Então é isso. Mas eu já estou com 99 anos, já faz 24 anos que eu estou acreditando nessa promessa que Deus deu para mim, 24 anos. Que Deus falou comigo a primeira vez, eu estou crendo nisso. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam assim, mas cadê os filhos aí, pai exaltado? E ele, então, vai chegar, né? Imagina isso. Mas imagina você responder isso por 99 anos. Ninguém aqui tem 99 anos nessa sala. Ninguém tem 99 anos. Então a gente pode pensar, é uma vida inteira, queridos. Uma vida inteira, não é? Que se passou. E nessa vida toda não aconteceu o que tinha que acontecer. Não aconteceu. E a gente pode pensar assim, às vezes a gente não consegue esperar um ano para Deus fazer alguma coisa em nós. Às vezes a gente não consegue, a gente perde a paciência com 2 anos. Chega uma hora que a gente fala assim, eu não vou mais orar por isso, porque Deus não respondeu mesmo. Queridos, esse homem recebeu uma promessa com 75. E ele está com 99 e ainda não aconteceu isso. Muito bem. Então olha só. Abraão, ele tinha 75 anos quando isso aconteceu. E ele agora já está com 99. E agora ele chega nos lugares, o pessoal fala assim, e aí, pai exaltado, como é que tá as coisas? Ele fala, não me chamem mais de pai exaltado, porque agora o meu nome não é mais pai exaltado, agora o meu nome é pai de muitas nações. Aí o pessoal podia falar assim, mas você não tem, nem pai exaltado você era, agora você está querendo que chamem você de pai de muitas nações? Ele, pois é, o meu Deus falou isso para mim, então é isso que está valendo. Já parou para pensar nisso? É muito tempo, né, queridos? Eu fico pensando assim, 25 anos é muito tempo. E a gente pensa assim, mas ele creu nisso. E isso fez uma diferença muito grande. Então, uma vez que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, ele continua crendo mesmo assim. Eu fico pensando, né? A Bíblia não fala isso. Mas a gente fica pensando assim, como que você acha que estava o coração de Abrão quando Deus pega e faz isso? Durante todos esses anos. Imagina o sarro, né? As brincadeiras que as pessoas podiam fazer para ele. E talvez por ele ser um homem muito poderoso, não tinham coragem de zoar com a cara dele. Mas podiam, ele chegava, o pessoal já começava aquelas risadinhas. Sabe aquelas risadinhas sem falar nada? Então, já parou para pensar? Ele aguentar essa situação por 99 anos. E a gente pensa assim, né? Quantos de nós, hoje, a gente consegue aguentar as pressões da sociedade sobre as coisas que acontecem conosco e a gente continua firme naquilo que Deus colocou no nosso coração? Será que a gente consegue? Ou será que a gente chega uma hora que a gente fala assim, chega, eu não quero mais seguir isso, a pressão está muito grande, você quer saber? Eu vou voltar a viver do jeito que eu vivia antes. Não quero mais seguir isso.
Será que vale a pena, queridos? Esse homem aguentou essa situação por 99 anos. Tudo bem, não foi 99 anos porque ele deve ter se casado com uns anos aí, e antes disso não conta porque ele era criança. Mas a gente pode pensar assim, por quantos anos ele aguenta isso? E depois que ele recebe a promessa, por quantos anos ele mantém essa promessa? E a gente pensa, né? Será que hoje, quantos nós, pais de família hoje, nós prezamos por crer naquilo que Deus tem para a nossa família? Se nós que somos os sacerdotes do lar, da casa que Deus nos deu, quanto de nós primamos pelos valores e pelos princípios eternos de Deus dentro da nossa família? Mesmo que o pessoal de fora dê risada, mesmo que o pessoal de fora venha perseguir a gente, quanto de nós falamos assim, não, que olha, nós vamos continuar com Deus aqui. Ah, pai, mas eu não vejo diferença. Ah, pai, mas eu estou com problema na escola. Ah, pai, não, mas eu sei, filho. Mas nós vamos continuar com Deus. Nós vamos continuar firme aqui. Ah, pai, mas eu não vejo solução. Eu sei, meu filho, mas a gente vai continuar com Deus aqui. Quantos de nós estamos mantendo os princípios e valores que nós cremos do Senhor para nós e para as nossas casas? Esse homem fez isso durante todos esses anos e ele não viu nada acontecer ainda, não é? Muito bem, mas vamos continuar a história. Agora vamos lá para o 21. Então agora Gênesis 21, começando a partir do verso 1, começa assim. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão e à sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque, o seu filho. 100 anos. Aí nasceu o menino. Então Deus, há 25 anos atrás, Deus fala uma coisa e ele fala assim, não, Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou, Deus vai cumprir. E eu vou acreditar, e eu vou crer, e eu vou aceitar todas essas perseguições, eu vou aceitar todas essas zombarias, eu vou aceitar tudo isso daí. Mas passa 1 ano, mas passa 2, mas passa 5, mas passa 10, mas passa 20, passa 25 anos e ele está ali, firme. Até que Deus fala assim, agora chegou a hora do menino nascer. Aí a gente pode parar para pensar assim, já parou para pensar? Chegou o filho esperado depois de 100 anos. Né? A gente pode pensar assim, ele não duvidou e ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. E a gente pode pensar, como será que hoje nós estamos na espera de uma resposta de Deus? Nós vivemos naquela geração fast food, né? Pediu, chegou. E se demora um pouquinho, a gente já começa a reclamar. Você lembra uma vez que tinha um restaurante aqui em Campinas, que se você pedisse uma coisa e esse negócio chegasse depois de 30 minutos, não pagava, não sei se vocês lembram, porque eles mostravam assim, a nossa eficiência é tão grande que você liga em 30 minutos está na sua casa, e chegava antes dos 30 minutos. Então a gente está acostumado com isso, a gente está acostumado a pedir uma coisa pela internet, já no dia seguinte, aquele Sedex 10, chega às vezes no mesmo dia, a gente está acostumado com isso. Mas aqui se passaram 25 anos. Para nós, geração do fast food, de pedir, chegar e tudo tá ali para a hora, eu quero isso, pá, já vejo, já vou. Para a gente conseguir administrar o tempo de Deus, talvez pode ser muito difícil. Mas Deus é o mesmo, né, queridos? Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Deus, ele age da forma como ele quer, no momento que ele quer. E às vezes a gente pensa, tem aquela expressão, né? Deus tarda, mas não falha. Não, mas não é assim. Não é que Deus tarda, é a gente que está adiantado. Não é ele que está atrasado. A referência está nele, a referência não está na gente. Então não é que Deus tarda, mas não falha.
Deus não tarda, é nós que estamos. E aí, Deus, como é que é? E aí, vamos lá. E Deus fala, calma, filho, não chegou a hora ainda, né? Às vezes, quando a gente tem filho pequeno, acontece isso. Vamos, pai, vamos. Não está na hora, a gente tem que se arrumar ainda. O pai sabe a hora certa, mas os meninos querem e a gente pensa assim acontece com Deus. A gente está daquele jeito e Deus fala assim, não, filho, calma aí, não é agora ainda não. Fica tranquilo que vai chegar a hora certa. E da mesma forma como às vezes as crianças não entendem questão de horário, quantos dias eles não entendem isso, nós também não entendemos quando Deus está se relacionando conosco. Mas nós temos que saber esperar, nós temos que aguentar isso. Esse tempo e saber que Deus faz no tempo certo. Agora vamos dar uma recapitulada até aqui. No começo Deus fala e ele ouve. Deus dá direção e ele segue. Deus conta parte do plano e ele entende o plano. Deus fez uma promessa para ele e ele creu na promessa, ele crê. Deus espera um tempo, e é um bom tempo que a gente viu agora há pouco, e ele não desiste. Ele não desiste. Aí a gente pensa assim, nossa, se a gente seguir só isso aqui, a nossa vida já seria muito diferente, não é verdade? A gente vê o quanto que a gente pode aprender com Abrão na sua vida, nessa vida de perseverança, nessa vida de fé, nessa vida de relacionamento que ele tinha com Deus. Já é uma coisa assim, fantástica que a gente pode ver com ele. Mas, então se cada pai de família aplicasse essas coisas nas suas famílias, nossas famílias já seriam muito diferentes. Já seriam muito diferentes mesmo. O sacerdócio do lar seria muito diferente. Mas ainda falta a cereja do bolo, queridos. Ainda falta, porque a gente olha assim e fala assim, será que acabou a história de Abrão? Né? Nossa, que história. É aquelas histórias do viveram felizes para sempre, né? A pessoa fica 100 anos esperando o filho aparece, a gente fala, ai, que bonito, e acabou o filme. Não, mas ainda tem a cereja do bolo. E a cereja do bolo está lá em Gênesis, no capítulo 22, que a gente vai ver o finzinho dessa história toda. Vamos dar uma folhadinha um pouquinho mais para frente e nós vamos lá para Gênesis, capítulo 22. Que diz assim, verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão... E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Olha só. Então ele espera 100 anos para chegar um menino. Desses 100 anos, 25 anos tem uma promessa de que esse menino viria. E ele esperou isso, queridos, por todos esses anos. E aí o menino chega, é o queridinho do papai, né? É o xodozinho, ninguém põe a mão no menino, porque é o xodozinho dele. E aí Deus fala assim, então, agora pega esse xodozinho seu, pega o queridinho seu, e leva ele lá no monte lá e mata ele para mim. É isso, vai lá fazer isso daí. Aí a gente pensa assim, o que vocês acham, queridos? Depois de todos esses anos, a alegria finalmente chegou naquela casa. Porque era o que eles queriam, era o que eles mais queriam. A gente lembra que, naquela época, uma mulher que não desse um filho, ela era considerada como amaldiçoada, ela era desprezada pela sociedade. Agora Sara dá o filho, né? E se você ler na história, Agar também deu um filho e Agar ficava tirando sarro de Sara, que não tinha dado filho para Abrão. Isso não faz parte da pregação, mas muita coisa aconteceu. E finalmente a alegria chega naquela casa e tudo está lindo, maravilhoso. E Deus fala assim, então, tudo está lindo e maravilhoso, mas eu quero esse menino de volta. Foi eu que dei, eu quero o menino de volta. É isso que acontece ali. E a gente pensa assim, você já parou para pensar? Como é que seria isso? Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, a gente iria falar assim, essa voz aí não é a voz de Deus não. Ah, não é. Essa voz é a voz do inimigo. Sai daqui, demônio. Eu não vou levar o menino para lugar nenhum, não. E aí a gente pega e a gente começa a sair expulsando essas coisas. Por quê? Porque a gente fala que essa voz não é de Deus.
Como é que pode um negócio desse? Deus manda matar o menino? Não existe isso. E ainda mais agora que a gente conhece a palavra do Senhor e a gente vê toda a história daquelas pessoas que sacrificavam. Mas naquele tempo não tinha nada disso, ele não tinha nem Bíblia. Mas ele podia falar assim, não, esse negócio não é de Deus não. Deixa esse negócio para lá, eu vou voltar aqui e fazer minhas coisas. Ele podia fazer isso. Mas ele sabia quem Deus era. E quando Deus falava, ele, opa... Você sabe quando eu era criança, o nosso primeiro telefone que a gente teve, eu e minha irmã, quando tocava o telefone, a gente saía correndo para atender, porque a gente gostava de atender o telefone, né? Hoje, quando o telefone toca, a gente fala, alguém atende esse telefone. Mas quando a gente era criança, a gente gostava de atender o telefone. E o telefone nunca era para a gente. O telefone sempre era para o meu pai e para minha mãe. Mas a gente gostava de atender. E o que eu mais gostava de fazer era quando o telefone tocava, eu queria saber quem é que estava... E hoje tem aquele identificador de chamada, você consegue saber. Mas naquele tempo não tinha, né? E aí eu queria saber quem é que estava falando do outro lado, sem a pessoa falar quem era. Entendeu? Então era mais ou menos assim. Eu atendia, alô, tudo bem e tal? E aí, como é que tá as coisas e tal? Aí eu falava assim, é a titia Maria. Aí eu falava assim, é a titia Maria? Ela é, e aí acertei, sabe? Eu ficava feliz da vida. Aí depois tocava o telefone de novo, não sei como é que tá as coisas, quem é que tá falando? Não falava quem é que tava falando. Aí eu, é a tia Cici? Acertei, é a tia Cici. O que eu gostava era isso, era de querer descobrir quem é que tava do outro lado da linha sem a pessoa falar o nome. Mas, queridos, às vezes tocava o telefone, a pessoa começava a falar e eu falava assim, quem é que é, que eu não estou entendendo quem é esse aqui. Até que eu falava assim, mas quem que está falando? Aí falava, é o fulano de tal. Eu falava assim, eu não descobri que era essa pessoa. Mas eu conseguia descobrir de quem que era a voz da pessoa, de quem eu tinha um relacionamento com essa pessoa. Então, como eu tinha bastante contato com algumas pessoas da família, quando essas pessoas ligavam, eu falava assim, opa, é o tio Fernandes, opa, é a tia Maria, é tal pessoa. Mas quando ligava uma pessoa diferente, eu podia ficar 1 hora falando com aquela pessoa que eu não sabia quem que era. E quando Deus falou com Abrão, todas as vezes, ele sabia que era Deus que estava falando. E quando acontece aqui, dessa vez, ele fala assim, não é o diabo não, é Deus que está falando mesmo, porque eu conheço essa voz. Eu conheço quem é que está falando. É ele mesmo. Agora, como que ele pede uma coisa dessa para mim, eu não sei, mas é ele que está falando. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus, de identificar a voz de Deus quando Deus falava com ele. Era assim. Muito bem. Aí a gente pensa assim, ele não deve ter feito isso. É um absurdo aquilo que Deus está pedindo. Como é que Deus pede um negócio e depois Deus pega de volta? Abraão com certeza deve ter dado um jeitinho nessa situação. Mas olha o verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus tinha enviado. Com Abraão não tem negócio, não tem conversa. Deus falou, está falado. Ele espera esse menino por 25 anos da promessa e antes disso ele também queria. Deus fala de noite e no dia seguinte ele levanta e vai. A gente pensa assim, como é que pode uma coisa dessa, né? Ele não questiona, ele não tem medo. Ele sabe o Deus que ele tem e ele identifica quando Deus está falando com ele. Ele tem plena certeza de que é Deus que está falando com ele. Isso é intimidade, queridos. Isso é intimidade. E às vezes a gente pode pensar assim, será que nós hoje estamos discernindo quando é Deus que está falando? Ou será que a gente fica? Ele sabia. E por isso ele obedece fielmente, porque ele sabe que é Deus que está falando. Mas ele sabia disso por conta do relacionamento que ele tinha desenvolvido com Deus. Para que você possa chegar no nível de Abraão, você precisa desenvolver esse relacionamento com ele. Para que então você possa também, quando Deus falar, você fala, opa, é Deus. Quando alguma outra coisa falar, você fala, opa, esse aqui não é Deus. Mas vamos continuar a história. Então, verso 4. No terceiro dia, Abrão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha que interessante. Eu vejo assim, Abrão tinha tanta fé, que ele coloca assim, eu e o rapaz iremos lá. E depois de termos adorado, voltaremos. Ele não fala assim,
voltarei. Porque o certo deveria ser assim, ó, nós iremos e eu voltarei. Aí o pessoal fala assim, e o menino? Ah, o menino depois vocês vão descobrir, né? Não, ele fala assim, nós iremos e nós voltaremos. E depois, se você for ler lá no Novo Testamento, a Bíblia diz assim que Abraão tinha tanta fé que ele cria que Deus podia ressuscitar dos mortos o filho dele novamente para que Deus cumprisse a promessa que Deus tinha para ele. Porque imagina nesses 3 dias, ele, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? O Senhor me dá esse menino? Ah, e ele não contou nada para Sara. A Bíblia não fala que ele contou para Sara, porque imagina se ele contasse, ele, Sara, é o seguinte, vai eu, o menino e o jumento e o servo, nós vamos adorar a Deus lá, e é o seguinte, Deus falou para mim que eu tenho que matar o menino, tá? Então, tudo bem aí, mas você fica, tá? Pra você não ir junto, porque você não vai aguentar o tranco, então você fica aqui, que vai só eu e eles, mas então assim, a gente tá indo, mas pode se despedir, pode abraçar, pode beijar bastante, porque você nunca mais vai ver o menino de novo. Já parou pra pensar se ele fala um negócio desse? Mas nunca que aquela mulher ia deixar o menino sair daquela casa, mas nunca, né? Pois é, mas ele não fala nada. Sabe por quê? Porque esses 3 dias foi um tempo só ele e Deus, mas ninguém sabia. E você sabe que às vezes, queridos, às vezes a gente está passando por alguma coisa em que é só você e Deus. Não adianta você contar para ninguém vai entender o que está acontecendo dentro de você. Ninguém vai entender. E se você fala assim, se eu contar não vai dar certo. Sabe por quê? Porque aquele momento é um momento que Deus está tratando com você e só você. Para qualquer pessoa que Abraão contasse, se ele contasse para os servos iam correndo contar para Sara, ia dar um negócio essa situação e isso não seria concluído. Ele não podia contar para ninguém, ele não podia abrir o coração dele para ninguém. Você já parou para pensar nisso? 3 dias caminhando, ele, o menino e os servos, e ele quieto ali. E passa, e o pessoal está comendo, o pessoal, e aí Abraão, tá tudo bem? Ele, tá tudo certo, tal, né? Mas dentro da cabeça dele tá aquilo assim, Senhor, como é que vai ser? Senhor, mas como é que é isso? Mas Senhor, o Senhor tem certeza mesmo? Mas e não tem um outro jeito? E ele ali, durante esses 3 dias. É que os versos vai passando, dá a impressão de que o negócio foi assim, né? Mas não, que eles foram 3 dias. Esses 3 dias devem ter sido uma eternidade. Sabe quando a gente está esperando alguma coisa e você fica 2 horas no poupa-tempo esperando ali para fazer um documento no poupa-tempo? Essas 2 horas parecem o dia inteiro, não parece? Então, imagina 3 dias numa coisa que você não sabe o que vai acontecer. Então, essa foi a situação dele. Ele estava ali, né? Imagina como é que... Até que ele chega nessa conclusão. Não, Deus pode... Eu vou matar, mas Deus pode ressuscitar, porque Deus é Deus, né? Imagina a cabeça dele, como é que estava essa situação toda. Pois é. Mas aí a situação complica ainda mais. Olha o que acontece. Verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre o ombro de Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os 2 caminhavam juntos. Agora quem é que está aí? Só ele e o menino. Os outros ficaram tudo lá embaixo. Eles estão subindo o monte. O pessoal ficou tudo lá embaixo e falou, vocês ficam aqui que vai só eu e o menino lá para cima. E depois a gente volta. E aí, 7. Isaque rompe o silêncio e disse a Abraão, aquela pergunta que Abraão nunca queria que ele fizesse. Ele pega e fala assim, meu pai... Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Já parou para pensar? Ele pegar e falar assim, ele podia pensar assim, não rapaz, eu respondo qualquer pergunta para você, mas essa eu não consigo te responder. Já parou para pensar? Ele já estava angustiado, ele já estava triste, ele já não sabia mais como que seria essa situação. O menino vai lá e ainda faz aquela pergunta, né? Ele ainda faz aquela pergunta, e agora, pai, como é que vai ser esse negócio? E a gente pode pensar assim, né? Como que ele poderia responder isso? Às vezes, nós, quer sejamos pai de família, ou quer sejamos mulher, quer sejamos filho, quer sejamos... Aí não é só... todos nós, às vezes nós estamos passando por alguma situação e às vezes vem alguém perguntando assim, e cadê o seu Deus? Nessa situação que você está, você não é crente? E cadê? Cadê a resposta dessa situação? E aí como é que você responde isso?
Você já está mal, você já está angustiado, você está esperando em Deus e Deus não está fazendo ainda, porque tem o tempo certo. E você está ali, aí vem aquelas pessoas e faz aquelas perguntas que a gente não quer responder, você está entendendo? E a gente fica pensando assim, como é que a gente responde a essa situação? Agora vamos ver como é que Abraão respondeu, verso 8. Ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam seguindo. Né? Então já parou para pensar, ele respondeu, ele falou assim, então, eu também não sei, mas ele falou, não, o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. Chegaram no local, verso 9, chegaram no local que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Agora a gente está falando de um homem que teve um menino com 100 anos, aqui esse menino já está grande, ele não está pequeno. Porque o menino consegue carregar as lenhas. Então ele não é pequenininho assim, ele já está grande. Então quantos anos você acha que Abraão tinha? Bem mais de 100, uns 120, uns 115, 100 e alguma coisa. E ele chega, e o menino é novo. O menino fala assim, mas eu não vou deitar aqui de jeito nenhum, né? Poderia ser assim. Então, como é que foi essa conversa? Você vê que Isaque confiava tanto no pai dele, de saber que Deus que estava guiando a vida dele, que Isaque cede a essa situação, porque ele conhecia o pai que ele tinha. E agora eu estou falando de Isaque, não estou falando de Abraão. Isaque sabia o relacionamento que Deus tinha com o pai dele. Então, por isso, ele se submete a deitar naquela lenha para ser sacrificado. Agora, será que os nossos filhos, quando eles olham para nós pais, será que eles também conhece o relacionamento que nós temos com Deus, para que quando a gente fala assim, nós vamos fazer tal coisa, os filhos falam assim, sim, nós vamos fazer tal coisa. Porque aqui Isaque, ele era muito mais forte do que o Abraão. O Abraão já era velho. Ele podia bater no pai, sair correndo, descendo aquela montanha lá e falar, você fica aí sozinho que você está maluco? Como que você faz um negócio desse? Eu não vou morrer nesse lugar aqui não. Ele podia fazer isso, mas não. Ele entende que Deus falava com o pai dele, então ele obedece, porque ele via isso diariamente do relacionamento que o pai dele tinha com Deus. Olha que impressionante. Por isso ele cede a essa situação. Muito bem, mas vamos continuar então o texto. Onde eu estou? E chegaram 10. E estendendo ele a mão, pega a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor clamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Você vê, Deus leva ele até as últimas consequências. Você acha que Deus já não sabia como que era o coração de Abraão? Mas ele fala assim, agora eu sei que realmente você me teme. E aí o verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu de trás de si um carneiro preso por entre os chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em sacrifício no local do seu filho, no lugar de seu filho. E Abraão deu aquele lugar de o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje, de quando foi escrito esse texto, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está no mar. Da sua descendência tomará posse as cidades dos teus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Interessante, né? Porque a gente pode pensar assim, essa é a cereja do bolo. Quando o menino chega, Deus fala assim, eu quero ver se esse menino vai ficar no meu lugar. Isso era o que Deus queria saber. Porque você sabe que na nossa vida, existe um lugar que é o lugar de Deus. E existe todos os outros lugares. Uma vez eu fiz uma pregação dizendo que que o nosso coração é como se fosse um prédio em que tem vários andares, e aqui tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, mas a cobertura
presidencial é de Deus. Ninguém fica ali, porque aquele lugar é dele. Todas as outras coisas ficam abaixo, nesse prédio do nosso coração, mas aquele lugar é dele. E qualquer coisa ou qualquer pessoa que você colocar ali no lugar de Deus vai dar problema. E o que acontece é que esse homem espera por 100 anos para ter um filho, 25 anos com uma promessa, ele obedece Deus em tudo, e aí quando o menino chega, ele fala assim, pronto, agora está resolvido. Deus fala assim, não, eu quero saber se esse menino está no meu lugar. O menino podia estar no andar de baixo, mas ele não podia estar ali. Os irmãos entendem isso? Por quê? Porque aquele lugar é o lugar de Deus. E Deus, ele sempre cumpre as promessas dele na nossa vida. Só que quando Deus cumpre as promessas dele na nossa vida, ele quer saber se essas coisas estão ocupando o lugar dele. Porque se essas coisas ocuparam o lugar de Deus, ele vai tirar. E na hora que então ele pega e fala assim, sacrifica o Isaac para mim, se Abraão falasse assim, não, eu não vou fazer. Aí Deus ia falar assim, então está no meu lugar. Se está no meu lugar, esse negócio não vai dar certo. Mas na hora que ele pega e faz isso, Deus fala assim, esse menino não está na cobertura presidencial, ele está no andar de baixo, ele está em qualquer outro aqui, mas aqui ele não está, porque esse lugar continua sendo de Deus. E sabe, queridos, às vezes nós vemos grandes homens que começam os seus ministérios, começam as suas empresas, começam os seus projetos e eles se desenvolvem muito. Mas às vezes eles caem do nada. Por quê? Porque se essas coisas ocuparem o lugar de Deus, não vai continuar ali. Porque nada pode ficar no lugar que Deus tem que ficar na nossa vida, no nosso coração. E até isso, Deus provou o coração de Abraão. E Deus provou o coração de Abraão. E se a gente ler a história da Bíblia inteira, Deus sempre provou o coração das pessoas para saber se o lugar de Deus tinha sido ocupado por outras coisas. E às vezes a gente pensa assim, será que nós, hoje, tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus? Porque se alguma coisa ou alguma pessoa estiver ocupando o lugar de Deus, é melhor você tirar ele de lá e coloca no lugar certo, porque senão Deus tira de lá. E a gente pensa assim, que esse relacionamento que nós temos que desenvolver com Deus e colocar Deus no lugar dele, independentemente do que aconteça, independentemente de quem seja, independente da situação que for, Deus tem um lugar dele no nosso coração. E esse lugar é só dele. E a gente pensa assim, quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, esse negócio se torna o nosso Deus. E aí Deus sai de cena. E quando Deus sai de cena, queridos, o que sobra pra gente? Sendo que a nossa dependência é totalmente de Deus. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. E quando alguma coisa está ali, Deus sai, o que resta pra gente? Que a gente possa pensar no nosso dia a dia. Será que tem alguma coisa ocupando? Será que é um emprego? Será que é uma carreira? Será que é um diploma acadêmico? Será que é uma esposa? Será que é um filho? Será que é o quê? Uma casa? Será que é uma conta bancária? Será que é um carro? O que é que está ocupando esse lugar? Porque se alguma coisa estiver ocupando esse lugar, esse alguma coisa agora é o seu Deus. E isso está totalmente errado. Isso não pode acontecer conosco. Então vamos ver agora o que acontece com Abraão. Deus fala com Abraão, ele ouve. Deus dá a direção para ele e ele segue essa direção. Deus conta uma parte do plano para ele e ele entende esse plano. Ele não duvida, ele não questiona, ele entende. Deus faz a promessa e ele crê na promessa. Deus espera um tempo e foi um bom tempo e ele não desiste. Deus cumpre a promessa, ele se alegra, mas Deus também prova o coração e ele é aprovado nessa prova que Deus deu para ele. E a gente pode pensar assim, né? Ele com essa idade, com esse menino, será que ele chegou em tudo isso daí? Nós vemos que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó,
de Jacó vêm as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel forma-se a nação de Israel, e Jesus vem pela nação de Israel. Jesus morre na cruz para salvar toda a humanidade, ou seja, porque esse homem decidiu seguir a Deus. Olha a descendência dele. E quando ele fala assim, de ti serão benditas todas as nações da terra, você vê que no Antigo Testamento Deus escolhe a nação de Israel para que Deus se mostre à nação de Israel, para que os outros povos pudessem conhecer o Deus verdadeiro. E isso é o Antigo Testamento inteiro. E depois Jesus vem pela nação de Israel. Então, de Israel, todas as de Abraão, todas as nações da terra foram abençoadas. E a gente pode pensar assim, além disso, ele entra naqueles heróis da fé que tem lá em Hebreus, como sendo o pai da fé. Né? A gente pensa assim, realmente, mais fé do que esse homem. A gente já viu na Bíblia vários homens com fé, mas olha a fé que esse homem teve. Então a gente pode pensar assim, será que está como a nossa vida hoje? Será que a gente pode dizer que nós estamos esperando o que Deus tem para nós? E quando Deus dá as coisas que nós precisamos para cumprir um plano que é dele, que não é um plano nosso, será que nós estamos administrando isso da forma como Deus quer que nós administremos? Como será que está isso? Porque Deus, ele promete algo, mas ele demora um certo tempo para ver como é que está o nosso coração em saber esperar. E depois ele ainda prova o nosso coração para saber como que isso vai ser na nossa vida. Que nós hoje possamos olhar para essa vida de Abraão e falar assim, como que eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus para que eu possa ser um pai, ou para que possam ser uma mãe, que possa ser um filho, que possa ser alguém que realmente venha agradar o coração do nosso Deus, para que a gente realmente possa fazer diferença aonde Deus nos colocar, que realmente nós possamos saber esperar em Deus as coisas que Deus tem para nós, e que nós realmente possamos colocar todas as coisas no seu devido lugar e continuar deixando Deus no lugar que sempre foi dele e que sempre será dele. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixa essa história na Tua Palavra para que nós possamos ler e possamos aprender tanto de como que nós devemos viver a nossa vida para que possa agradar o Teu coração e de uma forma que o Senhor possa nos usar poderosamente para que o Teu nome seja engrandecido e louvado através das nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes nós não conseguimos crer que o Senhor é que está dirigindo a nossa vida. Perdoa-nos pelas vezes em que nós não somos dependentes de Ti. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que às vezes nós até cremos em Ti, mas depois de um tempo nós desistimos. Depois de um tempo nós nos desiludimos com as situações e nós voltamos atrás. Perdoa-nos, Pai, às vezes nós até esperamos em Ti e o Senhor nos abençoa e às vezes a gente coloca coisas no Teu lugar, que é um lugar somente Teu, mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que nós realmente possamos colocar a nossa fé totalmente no Senhor, que possamos realmente depender de Ti e que possamos colocar todas as coisas que temos no seu devido lugar, para que o Senhor continue sendo o principal nos nossos corações, de hoje para sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém.